Olá, queda no volume e tombo nos valores, os números das exportações de carne no primeiro semestre do ano. E quem tem boi acabado, segura para conseguir preços melhores. Agora no mercado pecuário, DBO. Com o fim da safra do boi de capim e a menor oferta de fêmeas, que acontece todos os anos nessa época, fazem com que a oferta de animais prontos para o abate siga cada vez mais enxuta. Em São Paulo, a arroba do boi gordo é cotada a R$ 250, mas há registros de negócios em torno dos R$ 260. Com esses preços melhores, as escalas de abate ganharam um fôlego, em torno de 6 dias na média nacional. No mercado futuro, o movimento de alta perdeu um pouco de ritmo essa semana. Contratos para outubro, que chegaram na casa dos R$ 267, operam hoje em R$ 264,80. E agora a gente fala de exportações. Dados da Secretaria de Comércio Exterior mostram que de janeiro a junho, o Brasil exportou 882 mil toneladas de carne bovina, queda de 4,46% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já a receita foi 22,46% menor. Além da China, que paga mais, ter ficado fora dos negócios por conta do caso atípico de vaca louca, o preço médio da tonelada exportada foi de $5.050. O país asiático voltou a comprar mais a partir de maio, mas será que dá para recuperar? O que esperar para o segundo semestre do ano quando o assunto é exportações? Sobre esse assunto, eu converso com João Otávio Figueiredo, da Datagro. João, podemos esperar números melhores agora, de julho em diante? Obrigado pela presença. Juliana, obrigado pela pergunta. A gente está bastante assim, fechando os números das exportações e a gente começa a fazer contas para o segundo semestre agora, né? A gente começa a projetar um segundo semestre mais positivo. Por quê? Primeiro motivo que sazonalmente a China compra mais no segundo semestre, né? A gente tem aí em torno de 60% no histórico das importações chinesas ocorrem no segundo semestre, então tudo indica que isso vai ser um pouco mais interessante. A gente tem um ponto de atenção que o preço no atacado no mercado chinês está em patamares mais baixos. Realmente, a gente acredita que o volume realmente pode recuperar para o segundo semestre, mas eu acho o que tem preocupado a indústria, a cadeia como um todo, a parte da precificação. A gente lembra que no passado a gente conseguiu exportar carne aí acima de $7.000 a tonelada. Esse ano estamos aí com dificuldades de exportar acima de 5 mil. A gente tem alguns relatos no mercado falando que os chineses já estão negociando em torno de 4,5, né? Então, realmente uma queda significativa, bastante desafiador para a cadeia como um todo. E vamos fazer conta, mas a gente, com cautela, mas a gente consegue chegar a uma perspectiva melhor para o mercado de exportações no segundo semestre. A gente vê também que no mercado internacional, o preço da arroba caiu em vários países, com exceção dos Estados Unidos, onde estão vivendo um momento do ciclo completamente contrário ao nosso. Na Austrália, por exemplo, a arroba, que era cotada a $111 no ano passado, está sendo negociada pela metade do preço. A Austrália pode se tornar um concorrente do Brasil nesse segundo semestre, já que o preço reduziu bastante da arroba por lá também? Lá tem algumas razões que explicam por que está tendo essa redução importante na precificação da arroba no mercado australiano, muito em virtude do ciclo pecuário, que tem um incremento importante na oferta de animais terminados por lá, né? A gente vê depois de alguns anos consecutivos que a Austrália sofreu bastante com eventos climáticos, depois teve que reter fêmea dos anos seguidos. Agora essa conta começa a chegar e a Austrália volta a ter uma participação mais interessante no mercado internacional. A gente sabe que alguns compradores da Austrália são diferentes do Brasil. A Austrália tem aí uma entrada muito forte no mercado japonês, no mercado sul-coreano também. Então, tem uma máxima no mercado que a gente sempre comenta, né, que boi é boi, carne é carne. Então, a Austrália ainda tem uma tonelada exportada bastante acima do Brasil, né? Então, eles podem aí, em alguma medida, essa transmissão de preço do boi chegar para a tonelada exportada, mas a Austrália sim é um concorrente importante e, principalmente no mercado chinês, eles podem aí disputar um tipo de mercado. O Brasil ainda é o principal exportador para o mercado chinês, né? O Brasil tem um share de exportação acima dos 35% do mercado chinês, mas a Austrália começa a voltar aí a ser uma vantagem competitiva interessante, porque eles têm um custo de frete um pouco menor
Então, realmente a arroba caiu bastante por lá, chama muita atenção esse momento mesmo, mas por hora a gente está aí vendo que o Brasil vai ter outros concorrentes, não só a Austrália, mas também a Argentina e Uruguai, que nesse momento que o Brasil ficou embargado 29 dias, esses dois países voltaram a exportar bastante para o mercado chinês, que começou a pagar um pouco mais barato, e a Argentina e o Uruguai têm uma vantagem competitiva que eles não têm a restrição de boi até 30 meses para o mercado chinês, então eles conseguem mandar um gado mais, vamos dizer assim, errado para lá, com menos valor agregado, e conseguiu parar nesse mercado. Mas realmente a China abaixou bastante a régua de preços e está impactando o mercado internacional como um todo. Nós recebemos aqui as nossas perguntas e eu queria que você respondesse, ajudasse a tirar as dúvidas. O Eduardo Costa quer saber, agora é uma boa hora para comprar bezerros? Eu acho que o mercado de reposição teve oportunidades e continua tendo oportunidades muito boas esse ano, né? A gente teve aí, vamos falar em preço por quilo, né? Já chegou entre 7, 8, agora já volta um pouco mais para a direção de 9, 10, estava conversando reais por quilo, tá? A gente estava conversando com os principais pecuaristas aqui hoje. Realmente o mercado de reposição foi o mercado que teve oportunidades esse ano, quem pôde recompor rebanho, a maneira como um todo, né? Se for falar em preço por cabeça, em torno de R$ 2.000 a cabeça aqui em São Paulo, bezerro, vamos dizer assim. Então, o mercado de reposição continua atrativo, ele é um mercado que tem peculiaridades bastante importantes com suas regionalidades, né? Cada região tem uma lógica um pouco diferente, a maneira de se colocar isso, mas a gente encontra muito mais oportunidade no mercado de reposição do que no mercado de animal terminado esse ano, que realmente está com um preço bastante pressionado. Então, sim, é um ano de recompor rebanho, o gado de reposição está bastante atrativo, e eu acho que o pecuarista aproveitou bastante essa onda e deve colher bons frutos para o ano que vem disso aí. O Tiago Mourão quer saber, qual a previsão de preço para o boi China em agosto? Muito obrigado, Thiago. A gente já está vendo essa recuperação, né, do boi que estava em 230, veio direção 250 aqui em São Paulo. Os prêmios estão girando em torno de R$ 20 a R$ 30 para o boi de exportação, principalmente China. Todo mundo fazendo conta para agosto agora, os dados de julho e maio deixaram a gente um pouco mais otimista, né, que o segundo semestre pode ser interessante. O ponto de atenção que a gente conversa bastante com os traders, o pessoal que está vendendo carne para a China, a gente não está vendo uma valorização no mercado chinês aí, o pessoal comenta que ninguém está querendo pagar acima de $5.000 a tonelada. A gente viu algum dado importante hoje também do preço do quilo no mercado, no atacado chinês, ele está no menor patamar em 3 anos, então realmente está pressionado. Então, muitas questões estão envolvidas para essa precificação em agosto, mas a gente está com uma visão positiva, mas um pouco cautelosa. A gente não deve ter bônus para exportação em margens tão elevadas como tive no passado. Todo mundo já está aí ciente que a China não deve pagar tão caro mais aí na tonelada exportada e, consequentemente, a indústria transmite para o pecuarista isso também, né? Então, já estamos sentindo isso no mercado. João, uma pergunta que todos fazem sempre. Qual a expectativa para o preço da arroba em julho? Em julho a gente está vendo essa recuperação, né? Depois do piso que a gente viu de 236, recuperando para 250, eu acho que a entre safra está um pouco mais demarcada nesse sentido. A gente teve alguns dados importantes, o IMER reportou que a intenção de confinamento para o segundo semestre teve uma redução de 9% da intenção de confinamento. Muita gente ficou ressabiada em fechar boi coxo, como a gente fala, né, com esses preços aí em torno de 240, 230, então todo mundo fazendo essas contas, mas eu acho que assim, não vamos cravar o preço aqui, mas vamos apontar assim para um segundo semestre um pouco mais construtivo que o primeiro, mas também sem altas muito significativas. Quem falar de um boi flertando com 300, a gente não imagina isso no segundo semestre, a gente imagina uma valorização sim, mas um pouco mais cautelosa, né? Como o próprio mercado financeiro está precificando em torno de 260, com os potenciais momentos aí, se a China realmente aquecer de novo, a gente pode voltar para 270, mas acho que a gente pode trabalhar aí com um range em torno de 260 até 280, acho que é um patamar interessante de preço para quem está exportando. Agora, falando do mercado futuro, ele já teve um pico maior na última semana, agora ele começa a desacelerar um pouco. O que deve acontecer? Qual que é o movimento que você prevê para julho aí, quando a gente fala no mercado futuro e as oportunidades que o pecuarista deve aproveitar? O mercado futuro é bastante inteligente, ele está sempre buscando antecipar os movimentos que acontecem no mercado de hoje para tentar precificar o mercado do boi amanhã. E eles estão aí realmente de olho nisso, né? Tudo fazendo as apostas. Qual vai ser o apetite de compra do mercado de exportação no segundo semestre? A China volta a comprar em patamares mais interessantes? A precificação da arroba na tonelada exportada vai melhorar ou não? O mercado interno vai se aquecer, como se imagina, todo mundo olhando agora se vai reduzir ou não a taxa de juros, a gente deve ter um aquecimento no consumo como um todo.
Então, todo mundo fazendo as contas nesse momento. O que a gente pode transmitir, que é muito improvável que a gente tenha um segundo semestre tão turbulento quanto foi o primeiro. Acho que o pico dessa crise, lógico que alguns eventos aí que não estão no radares, né, uma outra crise fitossanitária pode ocorrer, mas de maneira geral a gente tem aí uma precificação um pouco melhor. O preço também na redução dos insumos foi importante, a gente vê que o boi caiu, mas os principais insumos como ureia, DDG, milho, farelo de soja caíram acima da arroba do boi gordo, então a maneira de custo a gente pode ter aí um pouco mais de um cenário positivo. Então, acho que esses elementos que o mercado futuro está precificando, mas o que a gente vai estar olhando agora, se realmente a gente tem uma potencial alta, mas qual vai ser essa alta, né? Acho que aquele boi que a gente teve de 300 nominal, de alguns anos atrás, ele realmente, a gente não consegue enxergar isso no horizonte, né? A gente imagina o mercado sim reagindo, subindo, mas a grande pergunta vai ser o quão força ele vai ter para subir, né? O quanto o mercado externo vai se aquecer novamente e se o mercado interno vai continuar tendo força para aquecer o consumo de novo, como a gente espera que ocorra. Perfeito, João. Te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário. Eu agradeço também e convido vocês a participar do nosso Fórum Pecuária Brasil, dia 10 de agosto, aqui em São Paulo. Vai ser um evento super legal, um dos principais pessoas da cadeia aí como um todo, parte de indústria, parte dos pecuaristas também, com certeza, parte do mercado financeiro. Vai ser muito legal e vai ser um prazer contar com vocês. Estamos sempre abertos a discussões por aqui. Obrigada, João. Mercado Pecuário fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e peço que você também participe da nossa edição. Mande as suas dúvidas para os endereços que aparecem aqui. Eu vou em busca dos especialistas para responder você. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra. Tchau.